Isso não é uma aula, é um espetáculo! Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal. Continuam abertas as inscrições para o preparatório da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Link na descrição. Filhão, eu tenho uma aula muito bacana, muito diferenciada para te ensinar hoje. E eu acredito que esta aula ela vai ficar cravada em sua memória aí por um bom tempo, tá joia? Você vai perceber como é importante a pessoa conhecer as maldades das bancas, né? E também o poder da própria palavra nas entrelinhas. Eu vou analisar uma questão muito bacana com vocês da banca FGV do ano 2023, só que antes eu vou te mostrar uma outra questão e passar de forma assim mais rápida nela para mostrar um detalhe muito importante. Depois eu entro na questão da FGV. Olha só que bacana essa questão aqui, ó. Nós temos a seguinte expressão. Essa questão é uma questão antiga, nem lembro mais qual banca, tá? Já trabalhei essa questão muito em meus cursos presenciais. Acredito que ela esteja até em meus cursos online, não tenho certeza. Como eu não lembrei da questão, eu copiei mais ou menos, né? Fiz uma retrospectiva em minha mente e coloquei da seguinte forma. Não expressa ruído em documento oficial. Letra A. Palavras repetidas, expressões ambíguas, palavras com erros de português ou palavra de difícil compreensão. A primeira coisa que eu tenho falado para a galera é que se você não compreender a maldade dentro das próprias entrelinhas, né, independentemente de serem palavras maldosas no texto, na proposição ou nas alternativas, o aluno acaba errando a questão, mesmo tendo domínio de matéria. Aí, aqui nós vamos observar que nós temos a palavra não na proposição, né? Depois nós temos a palavra ruído, ou seja, se eu tenho duas palavras negativas na pergunta, eu vou aplicar aquela técnica que vocês já conhecem, né? De menos vezes menos é igual a mais. Eu vou utilizar a multiplicação da matemática na questão menos vezes menos é igual a mais, ou seja, eu marco a positiva. Se eu encontrar duas palavras negativas na pergunta, eu marco a positiva. Legal. Quando eu parto para as alternativas, eu encontro palavras repetidas que parecem uma coisa ruim, uma coisa negativa. Expressões ambíguas, ambiguidade, duplo sentido, que também nós vamos encontrar uma coisa aparentemente negativa. Na letra C, palavras com erros de português, óbvio, isso é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Eu parto para a letra D, palavra de difícil compreensão, eu também vou encontrar uma coisa negativa. Se eu parto do princípio que menos vezes menos é igual a mais, eu vou buscar a positiva, já encontramos o primeiro conflito. Qual conflito? Que eu não encontrei nenhuma palavra, expressão positiva nas alternativas. Só que existe uma expressão aqui que ela é positiva, né? É o que eu tenho falado, não adianta você ter só conhecimento de matéria. É muito importante você conhecer o poder da palavra. Estas expressões ambíguas, palavras com erros de português e palavras de difícil compreensão, isso verdadeiramente, tudo isso é negativo dentro de um contexto. Mas palavras repetidas vai depender do sentido. Por exemplo, quando você escreve um texto e você repete um artigo, repete um pronome, não é verdade? Isso não é errado na língua portuguesa. É claro, o excesso de palavras repetidas, isso é negativo. Mas é impossível você escrever um texto sem repetir palavras, uma preposição, uma conjunção, um artigo, não é verdade? Então, pela lógica aqui, a correta seria a letra A de amor. Legal. Agora, eu quero mostrar para a galera uma coisa muito importante aqui em relação à questão da FGV 2023, está para professor de artes. Olha que maldade, olha como o poder das palavras, né? Ele faz toda a diferença
no contexto, independentemente da área, independentemente da matéria. Aqui em 1913, um músico futurista, no seguinte das coisas e por aí vai, aqui nós vamos observar um texto que vai falar a respeito de um autor ou de uma autora, de uma obra, de uma cidade, independentemente que seja, né? A banca tem uma tendência natural de falar bem sobre as bibliografias, sobre os autores. E quando eu pego lá no finalzinho do texto, que eu encontro o seguinte, ó. Com base nas palavras de Russolo, que eu não sei quem é, não vi, não vou ver, não li, não vou ler, mas se mexeu com o nome de gente, nome de obra, nome de autor, nome de cidade, né? Então tem que falar bem. Agora, observe, é correto afirmar que para o autor o ruído, olha lá, o ruído é um. Então, espera aí. O autor, de acordo com a banca, ela está dizendo para mim que o ruído é um. Eu tenho que saber se o ruído é uma coisa boa ou se o ruído é uma coisa ruim, não é verdade? Quando eu parto para as alternativas, eu vou observar o seguinte: um recurso musical, um barulho indesejável e voluntário, rumor indistinto gravado do mundo natural, som que impede a mensagem de chegar ao seu receptor e som eletrônico puro produzido por frequência constante. E agora? Arriscaria aí a marcar a correta? Qual você acha que é a correta aqui nessas alternativas, né? As bancas atuais são muito maldosas em relação à interpretação de texto, independentemente da área. Uma questão dessa na área de professor de artes, ela poderia muito bem cair em uma prova de português, no sentido de interpretação e compreensão de texto, não é verdade? E aí vem a pergunta, e agora o que eu vou marcar? Se eu parto do princípio que ruído é uma coisa negativa, então provavelmente a letra B, barulho indesejável e involuntário, né? Ele seria praticamente a expressão mais adequada para a gente marcar. Só que eu tenho falado muito para os meus alunos. É claro que eu não vou entrar em todos os detalhes, mas alguma coisa eu posso pincelar para vocês com certeza. Normalmente, quando as bancas buscam uma negativa, dificilmente você vai encontrar duas negativas nas alternativas. Eu não vou entrar em todos os detalhes por isso, senão meus alunos ficam bravos comigo, né? Aqueles que fazem aquisição dos meus produtos aí. Mas é claro, aulas gratuitas nas redes sociais, eu preciso falar algumas coisas para vocês como estou falando. Se eu vejo a letra B de bola como uma negativa, e se eu vejo a letra C, o rumor indistinto, gravado do mundo natural, que é uma coisa também meio negativa, eu passo para a letra D e encontro som que impede a mensagem de chegar ao seu receptor. A letra B estaria brigando muito com a letra D, né? E som eletrônico puro produzido por frequência constante, que é uma coisa mais ou menos positiva ou negativa, né? Mas a letra B, C e D, elas estão brigando. Poxa, mas como, professor, se elas estão brigando, se você disse que não tem como marcar uma negativa, porque as negativas não brigam, tal, e você também falou que não vai entrar em detalhes sobre isso? Aí é que entra a arte, arrepio, aí que entra o poder de análise. Filhão, na grande maioria das vezes, você, eu, nós não precisamos ler todas as informações de um texto, mas há coisas importantes dentro de um texto que nós precisamos saber. Por exemplo, eu preciso saber se o autor fala bem ou mal de algum assunto. Então, olha aqui esse texto, ó. Em 1913, não sei das contas, tal, publicou o manifesto A Arte dos Ruídos. Opa, peraí, o ruído é uma arte? Olha, a banca, a própria FGV já está me referindo que o ruído ele é uma arte. E depois, de embaixo, ele diz assim, que, ó, agora encontramos mais divertimentos na combinação de ruídos, combinação de ruídos, estou arrepiando, de carris, motores, carruagens e multidões, ou seja, nada nesta vida tudo nesta vida está. Naquela questão do documento oficial, o ruído, ele vai entrar como uma coisa negativa, mas aqui o próprio texto está falando bem deste ruído, principalmente porque está ligado à arte, e é para professor de arte, independentemente se fosse. Então, se a banca já começa a falar sobre a arte do ruído, então ruído é uma arte, arrepio. Se a banca diz que há combinação dos ruídos, né,
de todas as formas, motores, carris, carruagens e multidões. Então isso é uma coisa boa. Logo, quando eu passo para as alternativas e falo, segundo o autor, ruído é uma coisa boa. Ruído não pode ser uma coisa ruim dentro da arte, não porque eu tenha domínio de matéria, mas porque o texto me direcionou para isso. Você percebeu? Texto que eu li na íntegra, não que eu vá para eu apenas corri o olho. Então, nós temos a letra A como um recurso musical, que é uma coisa boa. A letra B sai fora porque ela é uma coisa negativa. A letra D sai fora porque é uma coisa também negativa. A letra D sai fora porque também é uma coisa negativa. A letra E pode até brigar com a letra A de amor. Mas som eletrônico puro? Eletrônico não. Carruagem não é som eletrônico. Multidão não é som eletrônico. Puro. O que vai caracterizar um som, se ele é puro, é a qualidade do instrumento que eu tenho. Então não pode ser, sem hipótese alguma. Produzido por frequência constante, não precisa ser necessariamente constante. Pode ser inconstante também. Então não tem conversa. Recurso musical. Ruído é um recurso musical. É vapa na letra A de amor. Top, top, galerinha. Gostou da aula? Agora dê o like. Aproveite, já se inscreva em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal. Quer conhecer mais sobre as técnicas para concursos públicos? Você pode entrar em contato com o nosso suporte. O link está na descrição. Valeu, filhão. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.